Boa noite, viajantes do Instagram. Como eu tinha divulgado aqui, né, na minha página do Instagram, hoje estarei aqui batendo um papo sobre literatura, sobre esse livro aqui, ó, O Evangelho segundo as HQs, do Matheus Machado. É um bate-papo sobre poesia, né, sobre literatura. O pessoal que me conhece sabe que aí já estou há alguns anos, há poucos anos, né, numa trajetória de literatura, de poesia especificamente. E nessa trajetória eu tive a felicidade de conhecer o Matheus, né, tem se tornado um amigo, um mentor, né, na área de literatura, de poesia. Eu considero ele um verdadeiro mestre da literatura, porque ele dialoga, né, com vários mundos dentro da literatura. Esse livro aqui, do Matheus, que é o seu último livro publicado pela Mondra Editora, ele, assim como outros livros de poesia que eu já li dele, é uma característica, né, da poesia, da escrita dele, esse diálogo por meio de intertextos, né, com várias outras literaturas, outros mundos. E esse livro aqui é uma viagem, gente. Eu recomendo, pessoal que gosta de uma boa literatura, né, de viajar, porque a leitura é uma viagem, né? E há livros que realmente levam a gente para outros lugares. Esse livro do Matheus, mesmo sendo um livro de poesia, ele fez isso comigo porque é um livro que dialoga, né, com muitos outros mundos literários. Há aqui intertextos que vão, por exemplo, desde a Bíblia Sagrada, o livro apócrifo de Enoque, até Pequeno Príncipe, histórias em quadrinhos aí de super-heróis, né, como X-Men, Superman, até literatura mitológica grega, budista, né? Então, assim, gente, é um mundo dentro de um livro de poesia, assim, fantástico, né? E aí eu estava conversando com o Matheus uma vez sobre o livro, fiz algumas curiosidades que eu tive, que eu tenho sobre o livro, perguntei para ele, falei assim, vamos marcar uma conversa, um bate-papo no Instagram, é bom que a gente fala sobre o meu livro. E aí foi, a gente marcou esse dia aqui, daqui a pouco eu vou chamar ele para a gente conversar, né? E eu quero ler, antes de chamar o Matheus aqui, eu quero ler um trecho de um poema que está aqui na contracapa, muito bacana, só para você ter uma ideia já, né, de que é a leitura desse livro. Vou ler aqui a partir da metade do poema. Eu perdi tudo. Eu sei o que é perda. Perda não é nada. Perda é ilusão. É preciso ter fé. Hoje você sabe o peso do seu nome, da sua raça, do seu sangue. A que preço se constrói uma escola, uma família, uma cidade, uma nação? A que preço nasce um herói? Heróis, sementes dos vigilantes, DNA humano modificado, nefilins. Desse mal não padeço, minha maldição é outra. Tudo vem de Adonai, a separação vem do homem, tenha fé. Né? Só por esse trecho aqui desse poema você vê que mundos se abrem aí para nós, né? Nessa leitura. Então é fantástico. Eu vou estar chamando o Matheus aqui para entrar e a gente conversar sobre esse livro maravilhoso. Agora sim. Mas você tá chique, você tá no estúdio aí, ó. Tá aqui no escritório. Tudo bem? Achou, agora deu. O que você arrumou, cara?
A culpa não foi minha, não. Não, então, eu não sei. Essas coisas de tecnologia só acontecem comigo. Eu tive que sair do meu perfil, lá do Poiese, e entrar no perfil do Matheus Machado, que é outra conta. Para aí eu te Ah, achar, porque lá naquele perfil você não estava offline, não estava online, estava offline. Você qual o entendeu? perfil? Desse aqui, do Instagram? É, do Instagram, Poieses Religare, o perfil que eu sempre uso, Ah, né? sim. Então, eu E estava essa, chamando os dois. e essa conta que eu quase não uso. De vez em quando eu entro. Ah, entendi. Entendeu? Não sei, depois eu vou ver aqui. De repente a gente não está ali como amigo, né? De repente tem isso também. Pode ser, Vou dar uma... pode ser. Tudo bem, né? Tudo jóia. Prazer falar contigo quase pessoalmente, né? A gente ainda vai se ver pessoalmente. Eu acredito que sim, viu? A gente vai se ver, se preocupa não. Mas Quem sabe ano que vem. Hã? mas é uma satisfação, tá? A satisfação é minha. Eu agradeço sempre aí que tem oportunidade, né? Pela sua gentileza, de estar me ensinando. O Francisco está aí Imagina. também com a gente, é outra pessoa que me ajuda muito. O Francisco é nosso grande É o amigo. nosso editor, né? Editor. É, é isso aí. Matheus, Se eu tô aqui você, com antes de começar, se você deixar depois gravado, aí depois eu jogo pro meu canal lá no YouTube também. eu acredito que já vai ficar gravado sim, tá? Fica Legal. Aí eu automático, né? baixo. Uhum. Tá ótimo. Não, Então. beleza. Pode Tá, João. começar. Eu te agradeço por essa honra aí, né? Imagina, Vou honra é minha. beber, vou beber do seu conhecimento, Imagina. né? Tá aqui seu livro, já li, reli várias legal. vezes, tá? Cada... Bacana. E assim, é uma leitura muito, né, muito profunda, né? E aquela coisa, como eu falei no início aqui, você dialoga com tantos mundos, né? Com tantas literaturas. Mas vamos começar aqui primeiro. Eu queria saber, rapaz, como é que foi essa sua experiência de publicar pela Mundo? Como é que você viveu isso aí? O que isso significou para você, ou está significando, né? Essa experiência, porque já passou por tantas outras editoras e agora uma nova casa. Como é que foi essa experiência aí? Então, a experiência está sendo a melhor possível. Quando eu mandei o primeiro original para Mondro, que foi justamente desse livro, do Evangelho, eu não achei que eu fosse ser selecionado. Não é nem por questão da qualidade literária, mas é pela temática, como é um livro que acaba mostrando muito da cosmovisão bíblica, eu achei que isso poderia ser um empecilho, dado que a maioria das editoras independentes, elas têm uma cosmovisão, ou elas estão muito ideologizadas, e elas acabam não aceitando uma literatura que tenha esse cunho bíblico por trás, né? Então, foi uma surpresa quando eu recebi um sim do Jefferson, né? E fiquei muito surpreso, e aí entrou no processo da edição, né? E nesse processo eu acabei enviando um outro livro chamado Moriá, que é ainda mais assim, bibliocêntrico, né? Bibliocêntrico, cristocêntrico. O Moriá é uma continuação daquele livro que eu fiz pela Wiclap, o Yud Rei Vav Rei, que o Francisco editou para mim, esse livro. Então é uma espécie de continuação. E eu mandei, o livro também foi aceito. Aí eu recebi a mensagem, né, de contrato e tal, só que eu não assinei o contrato, porque como eu estava já nesse processo com o Evangelho, e para não ficar muita coisa assim na minha cabeça, eu falei assim, não, deixa, vamos fazer o Evangelho, vamos ver como vai ser a experiência, e depois, quem sabe, lá na frente.
Tanto que, uma semana atrás, eu tive em contato com o Jefferson, né? Nós tivemos uma reunião, e eu perguntei do Moriá, perguntei se daria para voltar, né, com a proposta de contrato e tal. Ele falou que daria, mas já tem um outro livro lá, então, que é um romance que ele está fazendo a leitura, e tem um outro livro de poema chamado Um Bode para Adonai, Outro Bode para Azazel, que é uma continuação dos evangelhos. Então eu estou com duas trilogias paralelas. E ele gostou muito desse livro de poemas, né? Um Bode para Adonai e Outro para Azazel. Ele gostou muito e meio que já está, assim, pelo que eu entendi, assim, vamos publicar isso aqui, mas deixa eu ler esse romance para ver o que a gente vai fazer. Então, assim, a minha experiência está sendo excelente. Eu fiz a publicação do Evangelho lá em Paraty, na Flip, foi muito legal. Eu conheci o pessoal, né, o Jefferson pessoalmente, e alguns autores. Então, assim, a experiência está sendo além das minhas expectativas, justamente por essa abertura que o Jefferson, que a Mondro tem, com relação às temáticas. Então, o que eu percebo? O Jefferson, ele não vê o autor ou a obra dentro de um prisma ideológico, ele vê literatura, e literatura de boa qualidade. E isso é essencial para qualquer editor, para qualquer casa editorial. Se você não focar na literatura, que é o que importa, a pessoa se perde, né? Ela vira uma casa panfletária, né? Muito engessada dentro de ideologias. É a valorização da arte, né, que tem desaparecido aí, né? Uma preocupação que tem desaparecido de muitas editoras. Sim, né? Sim. E além de todo o trabalho próprio da editora, né? Arte gráfica, tudo tem você vê que tem um toque muito especial, com muito amor, com muita paixão naquilo que faz. Então, o Jefferson, ele é apaixonado por aquilo que faz, pela literatura, pelos livros, e isso fica muito claro, né? E, para mim, isso é muito perceptível. Para mim também foi uma experiência muito boa. Como você falou, eles deixam a gente muito à vontade, né? Sim, sim. E respeitam muito, assim, a natureza do autor, do seu texto, sim, né? Sim, e isso é fundamental. E a tua participação na capa, qual foi? Olha, nenhuma. Não, a minha sugestão é aquela sugestão genérica, por exemplo, que tem todo um questionário, né? Tipo, se você gosta de desenho abstrato, de figuras. Então, eu só, tipo, não gosto de nada muito abstrato, não. Eu gosto de figuras mesmo. Aí, pelo título, né, o Evangelho segundo as HQs, então alguma coisa que tenha um pouco, que lembre alguma coisa de HQs, de revista em quadrinho, de história em quadrinho. E eles captaram a ideia e me mandaram 3 modelos. Eu acabei escolhendo esse, que na verdade era até o preferido do Luigi também, que foi o coeditor, né? Ele ficou também em cima desse trabalho. E aí foi tranquilo, foi já de cara, assim, não teve problema nenhum. Já gostou, né? E, cara, explica para mim aqui, cara, essa, né? Essa relação Evangelho e HQs. Eu fico curioso para entender. Assim, né, pelo livro a gente já vai captando ali, mas como é que surgiu essa ideia aí do título? Bom, a HQs é desde criança, né, que as minhas primeiras leituras sempre voltada para história em quadrinhos, e aí os super-heróis, tem toda essa coisa do imaginário, né, que a gente acaba ali na infância, na adolescência, sendo o nosso imaginário sendo alimentado por figuras heróicas, né, por heróis de quadrinhos e tudo mais. E aí a ideia é muito simples, na verdade, né? O herói, ele esses heróis em quadrinhos, né, esses super-heróis, né, por isso acho que o super são humanos modificados, né? Por exemplo, você pega aí o Bruce Banner, que é um cientista, ele, num acidente num laboratório, ele foi contaminado
e o DNA dele mudou e ele se tornou, então, o Hulk, né? E até um paralelo interessante do Bruce Banner e o Hulk com o médico e o monstro, né? Então é mais ou menos isso a ideia. Você pega o Capitão América, que ele foi parte de um experimento do exército, né? Um experimento de criar super soldados. Então o DNA dele modificou, então ele deixou de ser humano para se tornar sobre-humano. Aí tem a grande maioria desses super-heróis tem esse tipo de contexto, né, de ganhar poderes sobre-humanos. Então ele já não é mais humano, ele é uma outra coisa, que não humano puro. A genética dele não é pura. E aí, se você... A leitura que eu faço de Gênesis 6, quando os filhos de Deus copularam com as filhas dos homens e nasceram híbridos, né, nasceram gigantes, a minha leitura é a leitura de que, de fato, esses anjos caídos, eles se materializaram e eles tiveram cópula, né, eles se acasalaram, eles fizeram sexo com as filhas dos homens e daí surgiram gigantes, né, que aparecem em vários momentos no Antigo Testamento, né? Tanto pré-diluviano como pós-diluviano. Então, esses gigantes, eles são seres híbridos, tanto que metade veio dos anjos caídos e metade do ser humano. Então, se criou uma coisa que é um hibridismo, tá? E então a minha visão é que esses gigantes, né, esses homens de grande poder pré-diluvianos, eles são um reflexo, uma sombra desses super-heróis modernos que nós temos hoje. Aí se você pega, por exemplo, quando Cristo fala, eu acho que está em Mateus, o Sermão da Montanha, no momento em que ele diz que no final dos tempos seria como nos tempos de Noé. E ele dá toda uma explicação, e aí a gente fica imaginando como era nos tempos de Noé, né? Aí, o mundo tomado por iniquidade, o mundo tomado por corrupção, e o próprio gênero humano corrompido por conta dessa hibridização. E hoje o que nós temos? Hoje nós temos uma visão assim meio que futurista, de humanos e máquinas, né? Então é o que nós chamamos de... Existe um nome técnico para isso, né? Mas a partir do momento em que a internet ela deixar de ser internet das coisas para ser internet dos corpos, quando os nossos corpos tiverem se tornarem computacionais, com chips, com experimentos que já foram feitos, né? O próprio Elon Musk, um chip implantado no cérebro de um paciente. Então, essa modificação, é chamado de transhumanismo, né? Quando o humano ele deixa de ser humano natural, ele passa a ter uma natureza também mecânica, também computacional. Então, acaba meio que refletindo um pouco do que foi lá atrás. Então, esse hibridismo, ele como se ele surgisse no nosso mundo atual, no nosso mundo contemporâneo, né? Então, essa mudança, essa contaminação do DNA deturpando a naturalidade do ser humano, né? Então, essa modificação através, por exemplo, do transhumanismo, já vem falando dessa contaminação, né? Então, seria a ideia básica é essa. Lendo seu livro, e eu que, né, sempre muito familiarizado com a literatura bíblica, eu sempre que eu estava lendo, eu falava assim, esse livro ele tem um caráter profético, no sentido dos profetas veterotestamentários, de denúncia, né? Aqueles profetas que Deus levantava para denunciar a corrupção, desvio, apostasia. Seu livro tem isso?
Tem. Eu acho que foi surgir as ideias, as coisas vieram de forma muito natural para mim, então é quase que uma revelação. Eu tive que trabalhar, na verdade, o conteúdo, mas a ideia ela veio surgindo. E tanto que a gente faz essa conexão, né, do Gênesis 6 com o próprio livro de Enoque, que é citado lá na Nova Aliança, né, no Novo Testamento, no livro de Judas, no segunda carta de Pedro também. Ele faz um comentário sobre essa questão dos anjos caídos, que Deus não perdoou e assim por diante. Então, eu faço essa amarração toda e trago esse assunto com uma linguagem contemporânea, né? Por isso também a imagem dos super-heróis, para deixar assim com essa linguagem, esse perfil mais contemporâneo, até jovem, né? Até bem atual, trazendo esse assunto, né? Que acaba sendo complexo e tem uma profundidade e até escatológica, né? Nesse sentido. Sim. E aí, porque eu acabei não separando aqui, mas há poemas que você realmente é bem assim, direto das mazelas que a gente tem testemunhado aí no mundo, como essa própria questão envolvendo o gênero, né? Sim, tem um poema sim. aqui que você vai bem ali nisso, nessa questão. E assim, remete muito realmente à atitude de Enoque, por exemplo, né? Que foi um profeta desse tempo de apostasia humana, né? De degradação humana, né? Sim, o Enoque, ele foi um escriba, e o interessante é que o Enoque ele serviu meio como que um intercessor dos anjos caídos. Ele era tipo o menino de recado, ele que pegava e falava com Deus: olha, os anjos lá estão arrependidos. Não tem mais jeito não. O livro de Enoque é fantástico, né? É sensacional. Pena que ele acaba sendo descredibilizado por não ser um livro canônico, mas ele teve muita influência na época de Jesus, né? Tanto que foi citado, né, por Judas. Pedro faz uma referência a ele também. Então era um livro muito conhecido, muito estudado na época de Jesus. Então é bem interessante. E uma coisa que eu ouvi de um rabino falando, um rabino inclusive messiânico, né, que crê em Jesus e tudo mais, ele disse que a origem dos demônios surgiu quando esses gigantes eles morreram por conta do dilúvio, né? E mesmo antes por conta do dilúvio, porque foi crescendo tanto essa população de seres híbridos, né? Que eles começaram a brigar entre si, começaram a ter facções assim, e começaram a comer a própria carne deles, né? E o interessante é que no próprio livro de Enoque, né, ele explica o surgimento desses seres. Acho que é lá pelo capítulo 2 ou 3 do primeiro livro, alguma coisa assim. Aí quando os gigantes morrem, o espírito dele, a centelha, não tem para onde, não pode ir para o céu, porque eles não têm, eles não podem nem ir para o céu, nem para o abismo, porque eles têm as duas naturezas. Então a condenação deles foi ficar na terra, rodeando a terra, como espíritos imundos ou como demônios, né? Então aí seria a origem dos demônios, porque antes disso não haveria essa influência demoníaca, haveriam os anjos caídos, que seriam os principados, né? Assim como aos principados angelicais, aos principados trevosos, né? E nesse segundo livro, que eu deixei lá na Mondro, né, um bode para Adonai e outro para Azazel, vai tocar justamente nesse assunto, nessa questão da origem dos demônios e de como nasceu essas iniquidades todas, né, e da qual o ser humano faz parte, né? Então tem essa pegada também. E assim, o seu livro ele é muito denso nessa questão, né, Mateus, desse diálogo seu com tantas
com tantos ícones literários, não só bíblico aqui que a gente está falando, mas Sim. há também personagens de cinema, né, de quadrinhos, como a gente falou aqui, de mitologias, né, antigas. Como é que foi isso, cara? E como que foi, assim, o processo de escrita? Quanto tempo você levou para preparar esse livro? Bom, olha só. No ano de 2018, eu tinha um livro pronto chamado Mitos Nerval. Era Mitos, um subtítulo chamado Nerval. E tinha acertado com uma editora de São Paulo, que eu não me lembro o nome agora realmente. Já estava tudo pronto, inclusive a capa do livro já estava pronta, né? Já estava começando a entrar em processo de edição. Só que nessa época, nesse ano, eu tinha postado no Facebook, eu acho que era um vídeo, era um vídeo relacionado à política, e a pessoa, o meu editor, quando ele viu, ele meio que se escandalizou, porque ele viu que eu não fazia parte do espectro ideológico dele, então, tipo assim, fui cancelado, entendeu? E aí eu me tornei o poeta fascista do Facebook. E aí ele cancelou, e aí ele não falou mais comigo. Eu mandei mensagem para ele, ele simplesmente não falou. E assim, e antes disso, coisa de uns 2 meses antes, quando eu assinei o contrato, ele veio aqui na minha casa, almoçou comigo, com a minha esposa na época e tal, tiramos foto, isso e aquilo. E depois, de repente, por conta disso, ele, assim, me cancelou completamente. E eu fiquei sabendo por um amigo em comum, né, que ele não ia me publicar porque para ele eu seria um fascista. E aí o que aconteceu? O livro ficou engavetado até mais ou menos 2022. Acho que foi mais ou menos a época que o Francisco começou a trabalhar na caravana, né? E aí eu mandei o original desse livro. O editor falou assim, legal, só que em muitas páginas, vamos dividir no meio. Aí foi publicado Nerval, e o que sobrou desse livro, um dos capítulos era o Evangelho segundo as HQs. Então a maioria dos poemas estavam ali. Aí o que eu fiz? Esse livro, Mitos, ele praticamente foi destruído. Tinha eu literalmente joguei fora, não aproveitei nada. Uns 4 capítulos deles eu excluí. E eu fiquei com o Evangelho, e aí eu resolvi, então, me concentrar nesse capítulo e fazer um livro daí. Então, aí eu peguei, acrescentei alguns poemas a mais, fiz alguns poemas a mais, e alguns outros poemas desse Mitos que eu via que estava ali relacionado de alguma forma, também apliquei dentro do mesmo projeto. Porque a ideia já tinha nascido lá e eu trouxe ela, dei melhorei, né, a parte textual, refiz muita coisa, refiz poemas e dei um up, né? Eu dei com a mesma cara, com a mesma ideia, só que eu aperfeiçoei, trazendo as referências de Enoch e tal. Mas você fez algum tipo de pesquisa durante o processo de escrita, ou os textos foram surgindo assim a partir da sua bagagem de leitura? Não, foram surgindo, não fiz pesquisa nenhuma. Já tinha feito a leitura de Enoch, já conhecia já tinha essa visão do capítulo 6 de Gênesis, né? Já tinha essa interpretação bíblica, então para mim já estava natural, a ideia já estava pronta. E o resto era de leituras que eu já havia feito, de coisas que já fazia parte da minha bagagem, né? Eu fui apenas dando um complemento, buscando coisas bem atuais,
E foi basicamente isso, né? E aí, então, o projeto estava pronto, o livro O Evangelho segundo as HQs, já definido, e aí que eu mandei para Mondro, e lá foi aceito. E você tem, cara, alguma expectativa assim, em relação à receptividade do seu livro no meio literário, assim, de crítica e tudo? Você tem alguma expectativa ou você nem liga para isso? Olha, eu deixo nas mãos de Deus, eu me entreguei nas mãos de Deus, assim, a senhora é que sabe, mas assim, esse ano teve uma feira aliás, teve 2 feiras de livros que eu perdi, mas porque fiquei sabendo meio que de última hora e eu estava sem exemplares aqui, tanto que agora esse mês eu preciso fazer um estoque de exemplares aqui em casa para poder estar indo nessas feiras de livro. Agora, quanto à recepção crítica, vai depender da onde o livro vai chegar e para quem vai chegar, para que eu possa ter um feedback. Honestamente, feedback que eu recebi de pessoas que fizeram leitura foram o teu feedback, o Sami Richards, né, que fez uma postagem no Instagram, fazendo um comentário, e o Ulisses, o Dr. Ulisses, né, que ele comentou, mas ele comentou mais no áudio de WhatsApp do que... Eu acho que ele fez uma postagem também, um story, alguma coisa assim. Mas foi basicamente isso. De outras pessoas que leram ou que têm o livro, ainda não recebi nenhuma resposta, se gostou, se não gostou. É um livro que tem algumas camadas, né? Então, assim, pode ser para vários leitores, aqueles leitores que não têm nenhum conhecimento bíblico, ou aqueles leitores que não têm nenhum conhecimento sobre histórias em quadrinhos, né? Histórias que conheçam um pouco dessas personagens de história em quadrinho. Então, assim, vai aproveitar o texto ali enquanto o texto poético. Agora, quem tem um pouco de conhecimento dessas personagens, ou dessas histórias, dessas correspondências, aí vai se aprofundar mais no livro. Mas, agora, eu acho que é um livro desafiador, principalmente para aquele leitor que ele possa ter algum tipo de relutância com esse tipo de temática bibliocêntrica, né, ou cristocêntrica. Ainda que nesse livro ele tem todo um outro aspecto também, né? Não se trata de um livro devocional. É um livro, acho que se fosse caracterizar, talvez seria um livro assim meio que profético mesmo. Seria um testemunho e, ao mesmo tempo, um livro de denúncia do que está acontecendo, do que pode vir a acontecer, como uma repetição, como uma sombra lá atrás, né? Então é isso. Agora, eu acho que pode ter pessoas que podem gostar muito, que podem conseguir abranger em termos de leitura, né, do que o livro passa, e tem aqueles que vão ficar numa leitura superficial, mas que pode gostar também ou não. Então, assim, eu não fico pensando muito nesse sentido. É claro que eu quero que chegue o maior número de mãos possíveis, e principalmente naqueles leitores que são mais ideais no sentido de que entenda a proposta, consiga fazer uma leitura com profundidade e que depois possa se manifestar de alguma forma, né? Nas nossas conversas você comenta muito essa questão da sua fase cristocêntrica, né? Até para o pessoal que está aqui assistindo a gente, explica para nós, ou conta aí um pouco desse, que a gente costuma falar que é um testemunho, né? Algo nesse sentido. Então, eu tinha antes, até 2022, que eu publiquei o Nerval, que também seria um resto daquele projeto antigo. Eu tinha já 3 livros de poesia, o 4º seria o Nerval,
que são livros assim com uma visão muito pagã no sentido espiritual, né? Porque eu venho de uma caminhada em que eu vivi muita coisa e tive muitas experiências com várias religiões, né? Por exemplo, o candomblé, a umbanda, religiões de tradição pagã, a própria Wicca. A minha família ancestral, ela veio do catolicismo, então tem toda uma bagagem espiritual de paganismo, né, de idolatria, e que isso foi ficando gravado naquilo que eu fazia. Então, se nós temos a literatura como parte daquilo que nós somos ou daquilo que nós vivemos, isso vai estar naturalmente registrado ali de alguma forma, ou de forma mais pessoal e explícita, ou de forma implícita, mas vai ter sempre uma marca ali, porque você está falando da tua vida, você está falando, ou você teve influências que vai acabar entrando no texto, não tem como separar isso. Eu não acredito em ficção pura, né? O autor, ele tem que dar um pouco de si naquilo que ele escreve, seja pelas ideias ou pelas emoções. Então, chegou um momento em que eu tive que fazer uma escolha, né? Então, eu deixei de lado toda essa literatura pagã, nesse sentido, para me dedicar a uma literatura bibliocêntrica ou cristocêntrica, né? E aí surgiu, então, o primeiro livro, que é o Yud-Hei Vav-Hei. Eu nem tenho mais ele aqui, que é o último exemplar, eu acabei vendendo. Eu até preciso comprar um para ter um exemplar pessoal. Desculpa. Nem no Evangelho eu também não tenho mais nenhum aqui, porque o que eu tinha pessoal eu vendi. Então eu preciso até comprar para ter os meus exemplares pessoais. Então foi através do Yud-Hei Vav-Hei que eu inicio uma proposta de literatura voltada para o cânone judaico-cristão. Então aqui, falando de cultura ocidental, nós temos um cânone que é reconhecido, que é o cânone greco-romano. Então vem lá desde Homero, e vai passando por poetas tanto gregos, né, como latinos, Homero, aí tem Virgílio, aí vem a tradição dos poetas como Dante Alighieri, né, que acaba fazendo um hibridismo, ele bebe muito do cânone greco-romano, né, desses poetas pagãos, né? Tanto que na Divina Comédia Dante apresenta Virgílio, né? Ele como um pagão, né? Seria os bons homens, né? Eles são de uma natureza boa, eles são bons humanos, bons homens, mas não conheceram a Cristo, não conheceram por virem terem vivido em outro contexto, em outra época. Tanto que eles ficam numa espécie de limbo, né? Reunido lá, tem Platão, tem um monte de gente lá. E aí o Dante, ele tem uma espécie de literatura híbrida, ao mesmo tempo que ele absorve muito das escrituras, ele absorve muito da cultura greco-romana, desses poetas, desses escritores. E aí acontece também com Camões, o próprio John Milton, que escreveu O Paraíso Perdido, ele tem esse hibridismo, ele tem muita citação de toda a mitologia greco-romana ali no texto dele, falando de um assunto das escrituras, que é a queda, né, de Satã, né, de Satã, e a relação dele com Adão e Eva. Então, é um tema bibliocêntrico, mas que ele é trabalhado em cima também da mitologia greca-romana. Então é uma coisa híbrida, né? Um cânone híbrido.
E aí a minha proposta era tentar resgatar um cânone judaico cristão puro, sem a mistura da influência greco-romana. Eu acho que mais recentemente acho que aqui no Brasil, né, teve os poetas Murilo Mendes e qual é o outro, deixa eu me lembrar, e o Jorge de Lima. Eles criaram, né, em parceria, um livro chamado Tempo e Eternidade, em que a proposta era resgatar a poesia em Cristo. Então eles fizeram essa obra como um resgate de uma poesia cristã. É claro que há outros autores, o próprio Sammy Richards, né, apresentou alguns de poetas, né, mais aqui do nosso tempo, de algumas décadas atrás, em que eles têm um trabalho bem centrado nas escrituras. Então a ideia era justamente resgatar um cânone judaico-cristão que existe, ou seja, as escrituras, a Bíblia, não apenas como uma coleção de livros voltados apenas, relegados à religião, né? Mas que ele possa ser visto como uma coleção de livros formando um cânone literário, pelo valor literário que esses livros têm, entendeu? Então, a partir disso, eu venho trabalhando essa ideia de criar uma literatura pautada nesse cânone judaico-cristão, com essa influência, e não mais a greco-romana. E a editora captou bem, assim, o editor captou bem essa sua proposta? Então, eu acho que o Jefferson, ele gostou do livro, né, o Evangelho. Ele viu a qualidade literária que tem, mas eu não sei, eu desconheço se ele sabe sobre esse meu projeto, ou sobre essa minha visão, sobre a questão dos cânones, sobre... né? Tanto que o livro que já está lá, Um Bode para Adonai e Outro para Azazel, é um livro ainda muito mais bibliocêntrico do que o Evangelho, segundo as HQs. Ele está mais ali dentro das escrituras, inclusive do Levítico, né? Que é a ideia de um bode para Adonai, outro bode para Azazel, que vem daí que surgiu o Yom Kippur, né? O Yom Kippur, justamente. Que é o dia da purificação. Do arrependimento, da purificação. Então, o sacerdote lá do arraial, na comunidade, na época que o povo estava vivendo no deserto, eram escolhidos 2 bodes, um era sacrificado para Deus. Expiatório, né? Um era o bode expiatório. E o bode de Azazel era um bode expiatório. Então, o sacerdote orava em cima da cabeça desse bode, passando todos os pecados das pessoas ali, do arraial, né, que estavam ali, passava todo e o bode era solto no deserto para ser entregue a Azazel. Azazel era um anjo caído dessa mesma 120 turma ali, do 120 de Enoque, né? De Enoque, entendeu? E o Azazel, ele foi um dos o que mais ensinou o homem aos crimes, né? Que mais trouxe iniquidade para o ser humano, e então ele tem essa influência. Então esse bode era para ele, tipo assim, ó, todos os pecados, toda a iniquidade do povo está sendo devolvido para você, né, para o Azazel. Então, é um livro extremamente bibliocêntrico, né? E ainda que eu venha a tocar em assuntos muito atuais, muito contemporâneos, mas sempre fazendo essa sombra. A origem está lá atrás, e isso está se repetindo, né? Você já até falou um pouco sobre isso, mas falar um pouco mais aqui. Você acha que pode haver um certo tipo de preconceito com respeito ao seu livro por parte de uma crítica literária
contemporâneo por causa dessa ligação com o texto sagrado e tudo mais? Eu acredito que sim, eu acredito que sim. O preconceito seria uma expressão muito pesada, muito exagerada. Não, eu não acho que é exagerado, não. Preconceitos existem, e quando está relacionado a certos assuntos, como o próprio cristianismo, olha só, se você vê, por exemplo, coisas que estão acontecendo agora, nesse exato momento, em países da África, como a Nigéria, né, de cristãos que estão sendo mortos, assim... Genocídio, né? Está havendo um genocídio de cristãos lá na África, em países como a Nigéria, de 1000 cristãos morrerem de uma levada só. Só que essa notícia, esse fato, não é retratado em nenhum lugar. Você não vê isso sendo falado nas mídias, você não vê isso na internet, você não vê isso em lugar. O que é isso? A mídia secular não noticia isso de forma... Não, porque não quer. Por quê? Porque quer sustentar aquela ideia de que a religião cristã ou o cristianismo é opressora, quando na realidade não. Há estatísticas que, inclusive, testificam isso, de que o cristianismo é a religião, são os religiosos mais perseguidos no mundo. O grupo... Exatamente. O grupo, vamos colocar um grupo aí, né, mais perseguido no mundo. E desde sempre. Não começou ontem nem hoje, desde sempre, desde que surgiu. Só que isso, na mentalidade do pessoal mais secular, ou dos ateístas, aliás, quando eu falo ateísta, tem certos níveis, né? Tem ateus que são inteligentes e que entendem a coisa, mesmo não acreditando, mas eles são honestos intelectualmente, e tem aquele pessoal que diz que é ateu, que não lê nada, não sabe nada e só fala bobagem, entendeu? Então, são coisas que são fatos. Essa perseguição sempre houve, ela existe, ela está atualmente assim, gritando, só que ninguém fala, entendeu? Aí, quando acontecem coisas isoladas, com outro tipo de religião, ou com outro... Aí pronto, aí explode como se sempre fosse assim, e não é, entendeu? E aí existe toda uma guerra de informação, né? Toda uma narrativa em cima de um contexto, tentando colocar aquilo como verdade e não mostrando o outro lado da história. Então, eu vejo que, sim, esse tipo de literatura que eu estou fazendo, que eu estou propondo, eu vou dizer e vou afirmar e quero que me provem o contrário. Mas esse tipo de literatura que eu estou fazendo é a literatura marginal da nossa era contemporânea, de hoje. Porque antigamente, quando se falava de literatura marginal, pode pegar aí os poetas, escritores, né? Você pode pegar assim, sei lá, aleatoriamente, pega Baudelaire, pega Rimbaud, pega grandes poetas aí, franceses, né? Tanto que o termo, eu acho que surgiu de lá, les poètes maudits, os poetas malditos, né? São aqueles poetas que viviam na marginalidade, eles não eram aceitos pela sociedade porque eles estavam tocando em assuntos que eram proibidos, né, dentro da literatura, pelo menos, né? Então, assim, isso veio, né? Se você pega coisas mais próximas a nós, como a geração Beat, né, os escritores americanos, tanto Kerouac, Allen Ginsberg, Burroughs, né, veio com essa pecha, né, influenciado por esses escritores e poetas malditos também, e eram escritores que viviam à margem da sociedade. Por quê? Porque estava trazendo certos temas para dentro da literatura, como o próprio crime, né? A criminalidade, o consumo de drogas, a sexualidade, né? Em todos os seus aspectos, inclusive a homossexualidade e os seus espectros, né? Trazendo tudo isso dentro de uma época, de uma sociedade que não via com bons olhos aquilo.
Só que esses elementos marginais, que eram marginais há 30, 50 anos atrás, 100 anos atrás, hoje já não são mais marginais, são elementos que o próprio sistema, o próprio establishment, ele pegou para ele e reformulou e acabou sendo elementos que hoje são naturais. Você escrever um livro falando sobre drogas, sobre experiências com drogas ou com experiências sexuais, né, sejam homossexuais ou de outros espectros, né? Não vai causar nada, porque tudo isso é tão normalizado no dia de hoje que não dá para você ser um poeta, um escritor marginal falando disso. Você vai ser um poeta, um escritor falando de uma coisa que é normal para a sociedade, né? Não só dentro da literatura, como fora da literatura. Agora, você trazer uma literatura com uma proposta bibliocêntrica, cristocêntrica, aí não, aí já tem problema. Né? Aí então, aí você é o marginal, porque se nós vivemos numa sociedade altamente secular, né, com políticas altamente progressistas, aí vai ter problema, entendeu? Vai ter problema. Então, assim, então eu digo que essa proposta de literatura é, de fato, a única proposta de literatura marginal contemporânea que eu consigo enxergar hoje. Não vejo nenhuma outra tipo de literatura de expressão artística marginal. Com esse potencial aí. Com esse potencial, com esse conteúdo. Não tem. Tem um grupo aí chamado de neomarginais, mas sinto muito, não tem nada de marginal nisso. Tudo que eles estão falando, pregando, é uma narrativa que já virou clichê, que já é tão normal na sociedade, dentro da literatura, né? Escrever livros sobre experiências com drogas, sobre essa vida marginal de crimes. Escritores já fizeram isso e fizeram tão bem, né? Há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, sabe? Não tem mais nada de novidade. Não tem. Então, sinto muito. Então, aí você acha que dentro desse contexto, então, o seu livro ele pode ser, como é que o pessoal fala aí, né? Cancelado? Eu acho que, de certa forma, corre esse risco, sim. Se acontecesse... Não sei, é difícil dizer, porque vai muito do que vai ser entendido do livro. Né? Se um crítico literário, ou alguém que tem algum alcance no meio literário, que faça a leitura do livro, e por ele não concordar com a minha cosmovisão, com a cosmovisão do livro, ele pode avacalhar o livro e espalhar isso, né? Isso pode acontecer, assim, né? Porque, assim, literariamente, o livro, ele é um prato cheio, sabe? Para quem aprecia boa literatura, né? É um prato cheio. O leitor neutro, vamos dizer assim, sem esses preconceitos, né, ideológicos, o livro ele é fantástico, cara. Nesse sentido, né, é assim, meu ver, quem sou eu, né? Não sou crítico literário nem nada, mas eu quero acreditar que existam ainda críticos ou leitores profundos com honestidade intelectual para dizer ninguém é obrigado a gostar, mas não vai gostar por outros motivos, porque não considerou um conteúdo literário rico, de nível elevado, de bom nível, né? E não por conta de uma cosmovisão que está dentro do livro. Entendeu? Você acha que hoje, por exemplo, há um certo desprezo por uma literatura assim mais densa, principalmente se tratando de poesia? Sim, eu acho porque... Aí é que tá, nós vivemos assim, tem um lado bom da coisa e tem um lado ruim, vamos por partes. Com o advento da internet, muita coisa boa, muita coisa que a gente, assim, nós crescemos muito, nós estamos tendo acesso a muita coisa,
O lado ruim é que a internet, e aí eu estou falando principalmente das redes sociais, elas estão formatando e moldando o cérebro das pessoas, das novas gerações, dessa geração que já nasceu junto com a internet, né? Que já nasceu aí de 2000 para cá, né? Quando a internet já estava ali, já tinha vindo para a gente já começava a ter acesso à internet. Então essa geração que já cresceu com a internet é um caso de estudo sério sobre o cérebro, sobre a mentalidade ser formada também pela influência das redes sociais. Então tudo é muito rápido, tudo é muito superficial, então tem dificuldade em pegar um livro para ler com um texto mais profundo, mais denso. Sim. Nós somos de uma geração que nós passamos por muitas coisas, nós passamos tanto politicamente, né, veio de regime militar, depois uma redemocratização, que é essa empulhação toda, né, até os dias de hoje, passamos por uma série de coisas. Nós vivemos a fase do vinil, do toca-fita, da foto, né, Polaroid, da máquina de escrever, do fax, do orelhão na esquina. Isso não existe mais. Não, né? Só nem sabe. Isso existem como para colecionadores, mas assim, num mundo altamente virtual, esses elementos. E nós passamos por tudo isso. Se imaginássemos assim um blackout de internet, aí a gente consegue sobreviver. Mas o pessoal que já nasceu nessa geração vai ter muita dificuldade, vai ser muito complicado. E não é à toa que crianças, adolescentes, adultos, não importa a faixa etária, mas muita gente tendo problemas com vício em tela. Né? Sim. E tem o mesmo potencial. Eu acho que já é catalogado pela OMS. Já é uma pandemia, de vício. Problema já de saúde, né? E é um vício assim com o mesmo potencial de um vício de cocaína, por exemplo. Cocaína. Você tem hoje crianças aí, eu já vi matéria de crianças sendo internadas em clínica psiquiátrica por conta da abstinência do aparelho, né? Que ele é tão forte quanto da cocaína. Agora, eu acredito no ser humano no sentido de que dentro mesmo dessa nova geração, há aquelas pessoas, há aquele grupo de jovens, aquele grupo dessa geração que que não vai se deixar levar por essa modernidade toda, por esse mundo virtual, mas vai se aproveitar do mundo virtual, mas também vai se aprofundar naquilo que tem que se aprofundar dentro da alma humana, sendo aí no caso da literatura, com bons livros. Eu tenho um exemplo muito perto de mim, falo isso até com certo orgulho, que eu tenho uma sobrinha, ela completou 18 anos agora, mas ela é uma leitora, assim, ávida, né? E um dos últimos livros que ela leu foi o Metamorfose de Kafka. Então, ela tem interesse, assim, em boa literatura, sabe? Então, ainda bem, né? Assim como ela, há outros jovens, né? Que eu não sei quem foi que disse, mas teve um pensador que ele diz isso, que toda geração ela é salva por um punhado de pessoas que se recusam a ser atuais. Uma coisa assim. Exatamente. Então, dessa geração... Esse grupinho aí que vai salvar. E apostando nessa geração, eu confio que o meu livro, cedo ou tarde, ele vai acabar tendo essa visualização ou esses leitores. Né? Talvez não sejam leitores tão atuais, talvez sejam leitores para daqui a alguns anos, né? Que possa haver uma redescoberta como é meio que normal na literatura, né? De autores que tiveram uma carreira literária totalmente anônima, mas que em algum momento da história ele é descoberto, os seus livros são descobertos e passa a ser estudado, né?
Então, Sim. pode acontecer isso também. Na história bíblica do Antigo Testamento, especialmente no período da monarquia, quando havia aqueles momentos de apostasia, né, dos reis de Israel, havia acontecido os momentos de avivamento justamente quando havia um encontro com a Escritura Sagrada, né? Sempre que havia ali um retorno à Escritura Sagrada, havia uma restauração, um avivamento, né, daquela geração, né? Então, aí você coloca isso aí como uma esperança, né, nesse sentido, né? Olha só, eu não... Olhando assim para o meu trabalho de literatura, a partir de agora, com essa ideia de resgate de cânone literário judaico-cristão, eu não penso em escrever livro. Quando pergunto para mim, qual é o seu tipo de leitor? Se existe um leitor que eu acho que não é o meu leitor, é o evangélico, é o cristão, né? Sim. Eu acho que o meu leitor é justamente o ateu, o secular, aquele que está fora dessa realidade bíblica ou cristocêntrica. Eu acho que esse é o desafio, eu escrever sobre um assunto que eles não gostam ou não ligam ou não conhecem e tentar mostrar para eles de uma outra forma. E se mostrasse para um cristão, muitas vezes poderia se escandalizar. Por exemplo, eu vou falar para você. Eu vou falar para você que um cristão, vamos chamar de ortodoxo, né? Um protestante, vamos colocar assim, não sei se existe isso, mas um protestante ortodoxo, ele vai entender sua literatura aqui como ecumênica, no mínimo. Entendeu? Ou como e o ecumenismo aí dentro dessa tradição evangélica não tem voz não, né? Mas assim, eu leio como eu entendo como um mergulho na cultura, né? E te conhecendo a sua trajetória nesse sentido, porque eu também sou bem crítico, né, dessa questão de uma literatura que ela não... ela rompe, porque há certos limites, né? E a gente precisa deles. Então, né, quando certos limites são rompidos, e aí você entra numa mistura um pouco complicada, aí realmente é difícil de permanecer ali. Mas não é o caso do seu texto, que, como eu te falei, para mim ele tem uma voz profética, né, nesse sentido de que ele denuncia as mazelas aí da sociedade contemporânea, no sentido ideológico principalmente, né? Eu acho que você até já falou um pouco sobre isso, mas se eu pudesse falar mais alguma coisa sobre o diálogo aí que o seu texto ele estabelece com o mundo contemporâneo, se há algum diálogo. Aqui claro, é uma pergunta aí, né, quase retórica, né, mas qual seria esse diálogo do seu texto? Como eu falei, ele trafega em muitas literaturas, em muitas tradições literárias passadas, antigas, né? Então, se há um diálogo com o contemporâneo, qual seria esse diálogo? Tá. Talvez o autor ou o poeta que mais tem ressonância nesse livro seja William Blake. William Blake, ele foi um poeta cristão, protestante, eu não me lembro de qual igreja ele era, lá na Inglaterra, e só que ao mesmo tempo o Blake ele era uma espécie de místico, né? Ele era aquela criança que via anjos, conversava com os profetas e apanhava depois da mãe, né? Porque contava para a mãe achava que ele estava mentindo, coisa assim. E o Blake, ele foi um poeta, já considerando aqui como poeta moderno, né? Ali já mais ou menos nesse início de época, em que ele rejeita o cânone greco-romano. Ele diz isso num livro que eu até deve estar aqui perto de mim. Nesse livro aqui, Milton,
esse livro do William Blake, ele fala uma coisa muito interessante aqui logo no prefácio. Então eu vou ler aqui um trechinho, que ele diz assim: não precisamos de modelos gregos nem romanos, se, com justeza e verdade, seguimos a imaginação, esse mundo de eternidade em que viveremos para sempre em Jesus nosso Senhor. Então, o que ele está apontando aqui? Ele está apontando o seguinte: olha, não precisamos desses modelos greco-romanos, porque nós temos um outro modelo, que é o judaico-cristão. O livro de cabeceira do Blake era a Bíblia, né? E independente, assim, das leituras, né, que ele fez da Bíblia, de alguns livros, né, como O Casamento do Céu e do Inferno, ele teve também, porque era um contexto da época em que ele viveu, muita coisa histórica acontecendo na época, como a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, e dentro do aspecto espiritual, muitos pensadores que já estavam com muita influência naquela época, como Jacob Boehme, como Swedenborg, né, que é bem anterior, mas que tinha muita influência naquela época. Então ele viveu nessa época também e ele acabou tendo influência, ele acabou lendo esses personagens, esses escritores místicos e assim por diante. Então o William Blake, ele é o que, em termos de poeta, de escritor, ele é o que mais ressoa nesse livro, que mais está ressoando. Fora ele, o livro de Enoque, né? Não dá muito para fugir, porque como o centro está ali nas escrituras, o resto é meio que periférico. Ainda que, se você pega livros, os poemas do primeiro capítulo, faz alguma referência na mitologia greco-romana, mas porque são poemas antigos que ainda veio com esses elementos, né? Não que ele tenha sido introduzido, mas eu acabei encaixando ele nesse livro. Agora, o próximo livro, aí a coisa vai estar mais burilada, mais bibliocêntrica, não terá essa influência. Vai falar do paganismo, mas como uma denúncia, entendeu? E aí pode ser um escândalo, inclusive para os cristãos, porque eu vou falar muito do Levítico, né, do Antigo Testamento, e dizendo, olha, nem tudo que está na Antiga Aliança morreu. Na verdade, tem muita coisa que serve para hoje, entendeu? O livro, esse novo livro, ele vai trazer um aspecto de um tema, talvez central, é o tema da questão ecológica, da questão climática, né, da inimizade entre o homem e a natureza. E que a resposta da natureza com enchentes, com todo tipo de catástrofe ambiental, é uma resposta à iniquidade do homem, né? Então vai falar muito também sobre a crueldade com animais e assim por diante. Então vai pegar meio que por esses temas, né, e trazendo tudo para os dias atuais. Mas pode ser um livro meio difícil, inclusive para os cristãos, né? Mas de forma geral eu não escrevo pensando em leitores cristãos. Eu penso em leitores que gostem de literatura, que gostem de poesia. Então é isso. E é bacana, porque quando você tem, igual esse livro seu, né? Quando eu leio, eu me identifico muito porque há muitas menções bíblicas, né? Então você ali, e esse intercâmbio, né? Entre a Bíblia com outros personagens, até das histórias em quadrinhos ali, então
há vozes bíblicas dentro de outros personagens, então a gente consegue identificar, quem é bom conhecedor da Bíblia consegue identificar e faz uma leitura bem bacana. Ô Mateus, a gente vai caminhando aqui para o fim aqui da nossa conversa. Eu queria reler, cara, a passagem, um trecho que eu li aqui da contracapa do seu livro, que sintetiza bem o conteúdo, as referências aí que você colocou para a gente. Se me permitir, quero reler aqui esse trecho. Acho que você não acompanhou, né? Porque você não tinha conseguido entrar. Eu estava perdido no perfil lá do Instagram. E eu acho muito bonito, né? Um dos poemas que eu mais gosto, um dos trechos que eu mais gosto e me identifico muito, né, com essa leitura, porque, como eu falei, há muito bíblico nele, né? Eu vou ler aqui a partir da metade para baixo. Diz assim: eu perdi tudo. Eu sei o que é perda. Perda não é nada. Perda é ilusão. É preciso ter fé. Hoje você não sabe o peso do seu nome, da sua raça, do seu sangue. A que preço se constrói uma escola, uma família, uma cidade, uma nação? A que preço nasce um herói? Heróis, semente dos vigilantes, DNA humano modificado, nefilins. Desse mal não padeço. Minha maldição é outra. Tudo vem de Adonai. A separação vem do homem. Tenha fé. Muito bom. Então, esse poema é o Evangelho segundo o Cavaleiro das Trevas. O Cavaleiro das Trevas é o Batman. E o Batman é um herói porque ele é humano, ele não tem superpoderes, ele tem muito dinheiro, ele foi treinado para combate, mas ele não tem um DNA modificado. Então, a história do Batman é a história em que ele perdeu tudo. Perdeu a família, pai, mãe, ele meio que viveu como que órfão, ele cresceu como que órfão. E esse é meio que um sentimento do ser humano, porque o ser humano que está desligado de Deus, ele se sente como um órfão. Esse vazio existencial é um problema espiritual. Então, e o Batman, para preencher esse vazio, ele tem uma sede de justiça, mas é uma justiça cega. E a justiça cega leva a cometer injustiças, né? Só que o interessante é que o Batman, quando apareceu no filme A Liga da Justiça, na versão do Zack Snyder, ele já não era mais um vingador obsessivo. Ele era um anunciador, como um profeta, porque no filme ele dizia a todo momento que a gente precisa ter fé, para a gente vencer o mal a gente precisa ter fé. Então acho que o Zack Snyder, de alguma forma, ele conseguiu transformar o Batman no filme numa espécie de profeta do Apocalipse. E um poema aí que é sobre o super-homem, a oração de Kal-El, né? Kal-El é o super-homem, que é de origem judaica, né? São dois judeus que criaram um personagem, que é um personagem messiânico, tanto representando a figura de Moisés como a figura de Cristo. E no filme, na versão de Zack Snyder, o super-homem de Zack Snyder, o Zack Snyder conseguiu colocar esse elemento messiânico, apresentar no filme, tanto no filme do Super-Homem como na própria Liga da Justiça, esses elementos messiânicos, né, do Super-Homem que morreu e ressuscitou, ou daí tem uma imagem no filme em que ele está no espaço e ele que fica de braços abertos, assim, na cruz. Então, esses elementos messiânicos está ali muito claro, está muito claro. Então, são personagens que têm uma aproximação com as escrituras de alguma forma, por conta dos seus criadores, né? A influência, então, né? Então tá tudo gente, aí no livro. Bacana demais, né? Olha só quanta coisa, cara, nesse livro. Como eu falei, a gente visita muitos mundos lendo seu livro. É uma leitura também que eu gosto muito pelo teor filosófico dela também, né? Não só teológico, poético, mas também filosófico. Leva a gente a pensar nessas coisas, né? E artístico, né? Assim, você visita muitas artes, né? A gente acabou falando de cinema aqui, olha só, né? Dentro
do conteúdo do livro. Então, assim, gente, é um livro muito rico, né? Muito bom mesmo. Tá, Matheus? Você não precisa disso, mas quero te dar muitos parabéns aí pelo seu livro. É um livro fantástico mesmo, muito rico. Que Deus continue te abençoando, te iluminando nesse sentido, né? Amém. Que você continue crescendo como esse profeta aí contemporâneo, né? E vamos ver, como você falou, vamos ver até onde Deus vai te conduzir aí nesse sentido, né? Amém. Amém. Porque a gente dentro da cultura missionária, vamos colocar aqui batista, a gente tem um tipo de missionário que ele é chamado de missionário autóctono ou fazedor de tendas, que é aquele missionário que entra num campo, numa região onde o cristão não pode entrar. É proibido entrar missionário, líderes religiosos, então ele entra ali como um profissional, como alguém de uma área específica. Isso está relacionado com aquela ideia dos 7 montes, do Johnny Enlow. Você já leu sobre isso? Não. Do cristianismo tomando as esferas da sociedade, na cultura, na arte, na política. Tem as 7 esferas, né? E aí tem os 7 montes, que é uma versão mais atualizada. Você falou disso? Eu me lembrei do Alice Cooper, o roqueiro, sim. Né, que ele é cristão, assumidamente cristão, só que ele não faz música gospel, porque a maneira em que ele leva o evangelho é através, para aquelas pessoas. Ele é o infiltrado, né? É isso, o infiltrado. E eu já vi testemunhos de pessoas que sempre acompanhou ele, que tinha ele como ídolo, que se converteram, né? Sim. Ao cristianismo por conta do trabalho dele. Então, eu não sei se você já leu algum trabalho dele, né? O Francis Schaeffer. Ele trabalha muito, ele traz muito essa mentalidade da influência cultural, a necessidade que nós, como cristãos, temos de estarmos trafegando no ambiente cultural, para também, como Jesus ele determinou, que a gente seja sal da terra e luz do mundo, nesse contexto também da cultura, né, contemporânea. Tanto que a cultura é o que vai moldar o imaginário da sociedade. Nós somos moldados por uma cultura greco-romana. Então, se você pega todos os aspectos da nossa vida, se você pega, por exemplo, o calendário, é um calendário pagão. Nós vivemos debaixo de um calendário pagão. As festas, né? Todo esse sincretismo são festas de raiz pagã. Né? Então, por quê? Porque nós vivemos essa influência pagã no nosso mundo, no nosso dia a dia. Então, aí que está o ponto, né? Aí que está o ponto. Deixa eu ler só para finalizar, que o seu livro é muito bom, cara. A gente for ler, vai lendo. Mas para encerrar aqui com a chave de ouro, que quero ler o final do... Você vai saber me falar aqui. O Evangelho segundo... Eu não vou saber pronunciar esse nome aqui, não. Rorschach, como é que é isso? Rorschach. O Rorschach, ele é um herói também. Aquele teste de psicologia, né, das imagens, né, o teste Rorschach, é de lá que vem, porque a máscara dele são aqueles desenhos que ficam mudando. Eu vou ler o primeiro canto e depois o final do último, tá bom? Ótimo. Manda ver. Tá lendo aqui, olha. Tolos, não se deixe enganar, o mal só quer o mal. Tudo que nasce, já nasce com tua semente de morte adormecida no corpo. Aí a estrofe final diz: a verdade não morre, não se entregue ao sistema, não se prostre para o homem iníquo, guarda sua coroa para a eternidade. Aqui já uma gama de intertextos aqui que quem, como diz a palavra, né, quem lê, entenda. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça, justamente. Isso aí. Mateusão, muito obrigado, tá, cara, por essa conversa aí. Parabéns eu mais uma vez. Deus abençoe seu livro, sua trajetória. Eu agradeço pela tua gentileza
por estar me honrando com essa live, falando do meu livro. Para mim é uma grande alegria, né? Que ao menos eu consegui tocar alguém, né? O coração de alguém, e isso para mim já valeu a pena, né? E quando eu falo de você como leitor, você não é qualquer leitor. E eu acho que isso eu tenho uma coisa boa. Ainda que eu tenha poucos leitores, são grandes leitores. Aí eu falo de você, eu falo do Francisco, do Ulisses, eu falo de outras pessoas aí que de fato fazem uma leitura com honestidade, e tudo bem se não gostar, chega e fala, Matheus, não gostei, esse tá bom, esse não tá, e para mim tudo ótimo. Eu não queria, porque né, se for falar assim, tudo é bom, né? Fica meio falso. Eu posso falar uma coisa que eu não gostei do livro? Teria problema? Pode falar, para mim é tudo tranquilo. Sem problema. Eu espero que o Jefferson não fique bravo comigo. Cara, eu só não gostei do formato. Do formato? Eu só não gostei. Eu achei muito grande. Diferente, achei muito grande. É um livro difícil de você carregar. Eu quero carregar esse livro para onde eu for, mas ficou uma chapora. Mas eu acho que a ideia do livro ser grande é justamente para mostrar, não ter como esconder. Esse formato foi pela proposta, né, dessa coleção, né? Isso. Então todo livro dessa coleção tem esse formato. Eu particularmente eu gosto porque ele acaba sendo diferente. Então, assim, ele vai atrair atenção pelo formato ou pelo título. Sim. E aí eu acho que tá valendo. Mas foi bom ter falado, porque eu ia ficar com esse negócio engasgado aqui. Se fosse um 16 por 23 ia ficar top demais, viu? Tá bom. Mas aqui, o livro é maravilhoso. Parabéns, tá? Obrigado, Renato. Um abração aí pro pessoal que acompanhou a gente, Francisco aí, né? Que é companheiro nosso, parceiro. Deus abençoe todo mundo aí, gente. Vou estar colocando agora no canal também, e aí lá vai ter um outro público. Isso, você vai fazendo uns cortes bacanas aí pra nós. Sim, pode deixar. Tchau, gente. Tchau, Matheus. Falou. Tchau. Tchau.